Quando nada se move, tudo está sendo observado. Há momentos em que tudo parece congelar. Você olha ao redor e não vê avanço. As portas não se abrem, as respostas não vêm. O que antes fluía com facilidade, agora emperra. O que antes fazia sentido, agora parece distante. Você tenta, espera, confia, mas o silêncio da vida começa a gritar. É fácil pensar que você está estagnada, que está parada, que foi esquecida, mas o que você não vê e precisa lembrar é que o invisível está observando tudo. A pausa é o terreno dos testes invisíveis, não é castigo. Não é descaso, é campo sagrado. É nesse solo árido e silencioso que as raízes se aprofundam. É no nada acontece que sua alma é convidada a mostrar quem você é quando não há plateia. Porque qualquer um mantém a fé quando tudo está fluindo. Qualquer um segue firme quando os sinais confirmam. Mas e quando não há sinal? E quando a luz não acende? E quando o céu se fecha? Aí sim, o universo observa, você se abandona. Ou permanece. Não é estagnação, é construção em silêncio. O bambu chinês passa 5 anos invisível sob a terra. Enquanto ninguém vê, ele cria raízes profundas, silenciosas, estáveis. E quando finalmente rompe o solo, cresce até 25 metros. Em poucas semanas. É isso que acontece com você. Você quer ver resultado? Quer colheita? Quer movimento? Mas a alma, às vezes, precisa de solo, de raiz, de escuro, para que, quando florescer, não caia no primeiro vento. O teste do invisível é sobre coerência. Você diz que confia, mas se desespera quando nada acontece. Você diz que se ama, mas se critica por não ser rápida. Você diz que honra sua verdade, mas começa a duvidar dela quando não tem aplausos. O universo escuta suas palavras, mas responde às suas vibrações. E na pausa, ele observa, você vibra presença, ou impaciência, você vibra confiança, ou cobrança, você sustenta o que diz ser, ou apenas repete o que aprendeu. Esses são os testes invisíveis. Eles não vêm com prova impressa, vêm com silêncio, com ausência de resposta, com a lentidão que desnuda sua pressa. Você está sendo moldada, não punida. Há dores que não são feridas, são moldagens. São limpezas do que ainda te atrasa, são aparos sutis do ego, são convites para que você habite o que pediu. Você quer ser grande, mas teme estar só, quer ser livre, mas se incomoda com a espera, quer ser inteira, mas ainda se mede pelo que os outros enxergam. O invisível te observa para ver se você aguenta ser você, quando ninguém aplaude, quando ninguém entende, quando você mesma começa a duvidar do caminho. E se você permanece, a vida se curva. A ausência de movimento não é ausência de propósito. Talvez você esteja sendo mantida no escuro porque a luz ainda te cegaria. Talvez você esteja sendo guardada porque o tempo ainda não está pronto. Talvez o seu nada está acontecendo seja, na verdade, o momento mais importante da sua vida. Porque é agora que você mostra ao universo, eu não quero só chegar, eu quero chegar pronta. Não quero só conquistar, quero sustentar. Não quero só ser vista, quero ser verdadeira. E essa verdade não nasce nos dias de glória, nasce nos dias de silêncio. Você não está parada, está sendo refinada. O ouro não brilha na primeira tentativa. Ele passa pelo fogo, pelo derretimento, pelo desconforto, e só depois é moldado. Com você é igual. Esse tempo sem respostas é um forno sagrado, que derrete o que não serve, que afina o que ficou grosso, que clareia o que estava denso. E quando o fogo termina seu trabalho, o ouro aparece, a nova versão surge, e então tudo começa a se mover de novo, mas em outro nível. Quando nada responde fora, é porque a resposta está dentro. Você olha ao redor procurando sinais. Mas o verdadeiro sinal é o que pulsa dentro. É sua escolha de permanecer firme, de confiar sem prova, de se amar sem resultado. Você não está estagnada, você está sendo observada. E a pergunta que o invisível te faz é: você vai continuar? Mesmo sem saber quando. Você vai confiar mesmo sem garantias. Você vai seguir sendo quem é, mesmo quando nada te confirma. Se a resposta for sim, o invisível abre caminho. A vida te encontra, e o que parecia parado
Voa. A força que você busca está sendo forjada no vaso. Você pede força. Mas o universo não te dá força como um presente embalado. Ele te coloca em campos onde a força precisa nascer. Te conduz até o vazio onde tudo que era muleta se dissolve e o único alicerce possível é você mesma. Não é punição. É forja. É no vazio que sua estrutura interna é revelada. É onde você descobre que ainda buscava fora o que só pode ser ativado dentro. Você achava que precisava de respostas. Mas o que precisava era de raiz, de presença, de profundidade. O vazio é onde o ego se cala e a alma assume. Enquanto tudo está acontecendo, o ego domina, planeja, controla, quer saber, quer provas. Mas no vazio, o ego se desespera, porque não tem mais com o que se alimentar. E ali, no desespero da mente que não entende, a alma finalmente tem espaço para se levantar. A voz suave que você ignorava começa a falar. Não grita, não acusa, apenas diz: estou aqui, sempre estive, me ouça. E quando você ouve, tudo muda, porque agora você age de um lugar que não precisa de controle, mas de consciência. A ausência revela o que era ilusão. Você achava que aquela relação era amor, mas percebeu que era apego. Achava que aquela rotina era missão, mas era fuga. Achava que aquele sucesso era realização, mas era vaidade disfarçada de propósito. O vazio mostra, sem filtros, sem desculpas, sem anestesia. Ele te entrega um espelho e pergunta: você ainda quer sustentar isso? Às vezes, a vida te deixa sozinha não para te punir, mas para tirar de perto tudo que te distraía de si. E só aí você consegue enxergar o que é real, o que é seu, o que é sagrado. A força nasce da entrega, não da rigidez. Você tenta resistir, aperta os punhos, diz que aguenta, mas a força que o universo quer despertar em você não é a força do controle. É a força da rendição. É quando você solta a luta contra o tempo, contra a comparação, contra o passado. É quando você para de tentar forçar o próximo capítulo e finalmente senta no chão do agora. A força real vem desse silêncio, desse lugar em que você para de brigar com a vida e começa a caminhar com ela. Você não precisa entender, só precisa permanecer. Essa é a lição mais difícil, porque a mente quer explicação, quer lógica, quer sentido, mas o invisível se move por outras leis. Ele responde à fé, à coerência, à vibração. E muitas vezes, a maior força é seguir mesmo sem mapa, é permanecer mesmo sem confirmação, é se sustentar quando tudo em volta parece vazio, porque esse permanecer te transforma, te amadurece, te fortalece. E quando a vida voltar a se mover porque vai, você não será mais a mesma. O vazio é o ventre do novo que parece estagnação, na verdade, é gestação. Você está sendo gerada de novo. Não no corpo, mas na alma. A mulher que vai sair dessa pausa não existia antes. Ela não busca por aprovação. Ela não corre atrás de amor. Ela não se mede por produtividade. Ela vive em outra vibração, mais profunda, mais limpa, mais conectada. E é por isso que o universo te segurou, para que você parasse de andar na direção errada e pudesse nascer para o caminho certo. Nada está parado, você é quem está sendo preparada. Você achava que estava esperando algo acontecer, mas, na verdade, era o universo esperando você acontecer, esperando que você se tornasse espaço para o novo, esperando que você largasse o que não sustenta mais, esperando que você deixasse de buscar fora o que sempre foi seu. E agora que essa força está nascendo dentro, nada será como antes. O mundo vai perceber, as pessoas vão notar, as portas certas vão se abrir, porque agora você carrega a vibração da mulher que passou pelo vazio e escolheu permanecer. E essa mulher é inabalável. A vida está esperando você lembrar quem é. Você não nasceu vazia. Você não nasceu quebrada. Você não nasceu perdida. Você nasceu inteira, com memória espiritual, com força ancestral, com um chamado que o tempo não apaga. Mas, em algum ponto do caminho, você começou a esquecer. Esqueceu da sua luz porque viveu muita sombra. Esqueceu do seu valor porque mendigou atenção. Esqueceu da sua força porque tentaram te convencer de que era frágil demais, intensa demais, sensível demais.
e você acreditou. Mas o que a vida está tentando te mostrar nesse exato momento de silêncio é que nada disso é você. Você não está em busca de algo novo, está em resgate. Você pensa que está tentando se encontrar, mas, na verdade, está tentando se lembrar. Você não é alguém a ser construída, você é alguém a ser desvelada. Por baixo das dores, por trás dos medos, por dentro das camadas que o mundo colocou sobre você. Você não precisa criar uma nova versão sua. Precisa voltar para a versão que o mundo tentou apagar. E essa lembrança não vem com barulho, vem com presença. A alma grita quando você vive como se fosse só o que te ensinaram a ser. Você tentou ser forte, ser perfeita, ser admirável, mas, no fundo, sabia que algo estava errado, algo estava pequeno, estreito, falso. Era sua alma tentando dizer: esse não é o meu tamanho. E quando a alma é ignorada por muito tempo, ela começa a criar pausas forçadas, relacionamentos que desmoronam, caminhos que travam, ciclos que se repetem, não para te punir, mas para te lembrar: você não é essa versão reduzida que criou para sobreviver. Você se desconectou tentando se encaixar. Você queria ser aceita, ser amada, ser compreendida. Então foi se moldando, foi se encaixando, foi se silenciando. Mas ninguém pode se encaixar em um mundo que exige a negação da própria essência. E quanto mais você tentava, mais se afastava da sua verdade. Até que o corpo começou a avisar, o coração começou a gritar, e a alma a se recolher. Não porque te abandonou, mas porque estava esperando você voltar para si. A vida está em pausa porque sua presença ainda está ausente. Você quer respostas, mas se pergunta de fora para dentro. Quer sinais, mas busca nos olhos dos outros. Quer verdade, mas ainda tem medo de se encarar profundamente. E a vida, que é justa, espera. Ela espera você chegar, não no destino, mas em você. Porque quando você finalmente ocupa o espaço que antes esperava que alguém ocupasse por você, tudo começa a se mover. A mulher que você busca já existe, só está coberta de pó emocional. Ela está aí, por trás do medo, por trás da culpa, por trás da comparação. Ela não foi embora, só se escondeu, porque o mundo a confundiu, a feriu, a apressou. Mas agora, nesse tempo de recolhimento, ela começa a sussurrar de novo. E você sente nos sonhos, sente na intuição, sente no incômodo. É o chamado da sua verdadeira identidade, pedindo para voltar à superfície. Você não precisa de permissão para ser quem é. Você esperava que alguém dissesse: agora pode, agora está pronta, agora te reconhecemos. Mas ninguém pode te dar o que já é seu. Ninguém pode autorizar o que a vida já carimbou na sua alma. Você não precisa de validação. Você precisa de coragem. Coragem para lembrar, para aceitar, para se posicionar com inteireza. E, acima de tudo, coragem para se amar sem precisar mais se editar. Você está em silêncio porque está se tornando inconfundível. E há um tipo de silêncio que não significa ausência. É o silêncio do nascimento, do repouso antes da criação, do intervalo sagrado entre a versão antiga e a verdade que está prestes a emergir. Esse é o silêncio onde você se encontra agora. Não é porque você falhou, não é porque está atrasada, é porque você está se tornando inconfundível. E almas inconfundíveis não nascem sob ruído, elas se preparam em silêncio, no escuro, no profundo. A pausa é um útero vibracional. Você está sendo gestada. Sim, mesmo agora, mesmo sem perceber. Enquanto acha que está parada, o invisível está moldando sua frequência, limpando o que não te pertence mais, refinando sua sensibilidade, alinhando sua essência com o propósito que só você pode manifestar. Porque você não veio ao mundo para ser parecida, você veio para ser única. E o mundo não reconhece cópias, ele é transformado por presenças autênticas. O silêncio é a cura da comparação. Antes, você se media pelos outros, pelo tempo dos outros, pelos resultados dos outros, pelos corpos, falas, conquistas alheias. Mas, agora, no silêncio, você começa a perceber: não há ninguém como você, e por isso, seu tempo não pode ser comparado.
Sua jornada não pode ser medida, seu chamado não pode ser copiado. O silêncio te retira da vitrine do mundo, não para te esconder, mas para te preservar até que você possa brilhar sem se perder de si. A frequência da autenticidade não se apressa, você quer chegar, quer ver resultado, quer colher. Mas a verdade é, pressa é coisa de quem ainda tem medo de ser esquecido. Quando você se conecta com a sua frequência única, o tempo deixa de ser tirano e se torna aliado. Você entende que tudo o que é real leva tempo, que toda manifestação duradoura nasce de raiz profunda, e que não se trata de velocidade, se trata de verdade. E a sua verdade está sendo refinada agora, justamente porque você parou. Estar invisível é parte do plano, você se sente esquecida, como se ninguém mais notasse sua presença, como se o mundo não estivesse mais te escutando. Mas há uma razão espiritual para isso: o invisível te esconde quando o mundo ainda não sabe o que fazer com a tua luz. Você está sendo ajustada, e precisa de silêncio para ouvir sua verdadeira voz, aquela que o barulho abafava. Porque quando você voltar, não será para agradar, será para transformar. E para isso, você precisa estar inconfundível. Toda alma rara passa pela solidão do refinamento. Esse lugar onde você está agora, de silêncio, de pausa, de recolhimento, é sagrado. Porque só nele você pode perceber o que mais ninguém pode te ensinar: a sua diferença. Você não veio repetir discursos. Você veio dizer o que ninguém ainda teve coragem. Você não veio viver no piloto automático. Você veio quebrar ciclos. Você não veio ser mais uma, você veio ser você em versão integral. E essa inteireza exige preparação, exige silêncio, exige que você se recolha até que seja impossível não ser você. O mundo não precisa de mais do mesmo, precisa de quem se encontrou. Quando você voltar, você não vai mais se ajustar para caber. Você vai expandir, vai ocupar espaço sem se desculpar, vai falar sem suavizar sua essência, vai se relacionar sem se diminuir. Porque agora, você não busca mais ser aceita, você vive em coerência com quem é. E essa coerência é magnética. Ela cria oportunidades, atrai pessoas certas, alinha caminhos. Porque agora, sua frequência é clara. E o universo só responde com precisão quando você vibra com verdade. O que está atrasado para você, está sendo preparado por você. Você acha que está esperando uma resposta, esperando uma chance, esperando um sinal, esperando que a vida, enfim, traga aquilo que você tanto deseja. Mas o que você não percebe é que a vida também está esperando. Ela está esperando que você se torne a versão que consegue sustentar o que está pedindo. O que parece atrasado, na verdade, está em sincronia. Está sendo refinado, ajustado, desenhado com a medida exata do que você vibra, não do que você quer. A manifestação nunca se atrasa, ela se alinha. Você não precisa correr, nem pressionar, nem suplicar. Tudo o que é verdadeiramente seu já começou a ser gerado no invisível no exato instante em que você sentiu o desejo, mas só pode vir até você quando sua energia estiver pronta para receber. Você não está atrasada, está em processo. E o que parece estagnado é apenas o tempo necessário para que você e aquilo que pediu vibrem no mesmo tom. A espera não é castigo, é preparação. Você não recebe o que deseja, recebe o que consegue sustentar. E talvez seja por isso que o universo ainda não entregou, porque ele te ama demais para te dar algo que ainda esmagaria sua estrutura interna. O amor que você pediu exige maturidade emocional. A missão que você pediu exige presença. A vida que você visualizou exige enraizamento. E o tempo entre o desejo e a realização é o campo onde essas raízes crescem. Enquanto você reclama da demora, a vida prepara a medida exata. Você quer o amor, mas ainda aceita migalhas. Quer abundância, mas ainda vibra a escassez. Quer paz, mas ainda vive em guerra com sua essência. A vida está preparando o amor certo, na dose certa, com a entrega certa. Está preparando a abundância que não te corrompe. Está preparando a paz que nasce da sua própria reconciliação com a sua alma. Mas isso exige tempo. E mais do que isso, exige transformação sua. Porque você é coautora do que está vindo. E o que está vindo, está esperando você se tornar quem você veio ser.
Você não está atrasada, está calibrando sua vibração à espera, não é? O que te cansa, o que te esgota é se manter desconectada da sua verdade durante a espera. Você pensa, se fosse para acontecer, já teria acontecido. Mas a verdade é, se tivesse acontecido antes, teria se perdido. Teria se distorcido, teria sido sabotado, teria se transformado em mais um ciclo de dor. Agora não. Agora você está consciente, está acordada, está escolhendo, e por isso, o que virá até você será diferente. Será limpo, alinhado, sustentável. Nada que for verdadeiro vai chegar quando você estiver desconectada de si. A alma tem tempo. E esse tempo não é linear, é vibracional. A alma sabe, não se apressa o que é sagrado, não se antecipa o que precisa ser fortalecido, não se empurra o que ainda está se alinhando no invisível. E quando você honra isso, quando você deixa de olhar o relógio do ego e passa a confiar no ritmo da alma, a espera vira solo fértil. Você deixa de implorar por respostas e começa a preparar o espaço interno para recebê-las. O que é seu não precisa ser forçado, só precisa encontrar você inteira. Você não vai perder o que é seu. Não vai ser esquecida pelo que nasceu para te encontrar. Não vai ser trocada no caminho que foi desenhado para a sua alma. O que é seu, vem. Mas vem quando você se torna o lugar onde isso pode morar. E talvez seja por isso que ainda não chegou. Porque a versão de ontem ainda não sabia como receber. Mas a versão que está nascendo agora, essa sim, está pronta para sustentar, para expandir, para viver. Você já está sendo guiada, mesmo sem perceber. Você pensa que está sozinha, que está no escuro, que está caminhando sem direção. Mas há uma verdade sutil que você ainda não viu: você já está sendo guiada, não pelos caminhos óbvios, não pelas respostas fáceis, mas por algo maior, algo silencioso. Algo que se move no invisível, e é nesse invisível que o seu verdadeiro caminho se forma, não à frente, mas dentro. A ausência de sinais visíveis é, muitas vezes, o maior dos sinais. Você procura confirmações, procura placas, palavras, garantias, mas o que você chama de silêncio, a alma chama de refinamento da sensibilidade, porque só quando todos os barulhos externos se calam é que você consegue escutar a sabedoria que vem de dentro. Você já percebeu? As maiores guinadas da sua vida não vieram por lógica, vieram por sensação, por pressentimento, por aquele algo que você não soube explicar, mas sentiu. Essa é a orientação do invisível, sutil, firme, impossível de capturar. Com a mente mais clara no coração. O invisível não te mostra o caminho, ele te faz vibrar por ele. A orientação verdadeira não grita, ela pulsa. Você não escuta com os ouvidos, você escuta com o corpo, com o peito, com a energia que se expande ou se contrai. E quando você aprende a reconhecer esse código interno, não precisa mais viver em ansiedade, porque sabe que a alma sempre avisa. Ela avisa quando é para ir. Ela avisa quando é para parar. Ela avisa quando é para soltar, mesmo sem entender. E o que antes era dúvida, agora vira sintonia. O universo sussurra nos detalhes a borboleta que cruza seu caminho. A frase no livro que você abriu sem querer. A mensagem que alguém te manda sem saber o que você estava sentindo. A pausa forçada que você interpretou como atraso, mas que te livrou de algo que você nem imaginava. Nada disso é por acaso. Nada é aleatório. Tudo faz parte do tecido invisível que costura a sua jornada com perfeição. Mas para enxergar, você precisa parar de procurar lá fora e começar a perguntar: o que isso está querendo me mostrar aqui dentro? Você está sendo guiada por dentro, mas o ego ainda espera mapas externos. A mente quer rota, a alma quer direção, a mente quer controle, a alma quer confiança. E nesse conflito interno, você se perde no meio do caminho. Mas quando você silencia, quando você respira com presença, quando você aceita que não saber também é um caminho, então o mapa começa a surgir. Não todo, não com clareza absoluta, mas passo por passo. E isso é tudo que você precisa. O próximo passo sempre aparece quando você está presente no agora. O invisível nunca mostra o final. Ele mostra o próximo passo. E só quando você pisa, o chão se revela.
Só quando você diz sim à sua intuição, o fluxo se alinha. Só quando você escolhe honrar o que sente, mesmo sem lógica, a vida começa a te mostrar que o caminho sempre esteve sob seus pés esperando você confiar. A dúvida vem da desconexão, a clareza vem da escutar. Você não está perdida. Está distraída, com vozes externas, com urgências que não são suas, com ideias que não vieram da sua alma. Mas no fundo, você sabe. Sabe quando é certo, sabe quando não vibra, sabe quando está se forçando a caber, e quando você decide voltar para a sua vibração mais limpa, mais honesta, mais real, então tudo começa a responder. Porque o universo não fala em palavras. Ele fala em ressonância. A nova realidade está esperando você agir como quem já é. Você já fez tantos pedidos. Já visualizou, mentalizou, escreveu, orou, sonhou. Você já viu a vida que deseja na sua mente. Já sentiu no peito. Já desejou, com todas as células do seu corpo. Mas o que você talvez ainda não tenha percebido é: essa nova realidade não responde ao que você deseja, ela responde ao que você vibra. E você só começa a vivê-la de verdade quando age como quem já é. Você não se torna pronta, você se assume pronta. A mente vive dizendo que falta algo. Falta dinheiro, falta tempo, falta coragem, falta validação. Mas a alma sabe que tudo já está aí, só esperando que você se posicione como quem já entendeu o próprio valor, como quem não implora mais para existir, como quem vive como se já fosse porque já é. Essa é a virada, o ponto de mudança, o código da manifestação real. Não se trata de esperar que tudo esteja perfeito, se trata de viver em coerência com o que você já sabe que veio ser. A realidade nova não nasce do velho comportamento. Você quer uma vida nova, mas ainda se move como quem teme ser vista. Quer conexões reais, mas ainda se esconde para não incomodar. Quer abundância, mas ainda vibra culpa ao receber. Percebe a dissonância? A nova realidade não chega por mágica. Ela chega quando seu campo emocional se alinha com aquilo que você deseja viver. E esse alinhamento não começa no externo, começa com pequenas decisões internas. Hoje eu me coloco em primeiro lugar. Hoje eu digo não sem me culpar. Hoje eu confio, mesmo sem provas. Hoje eu ajo como quem merece o melhor. A frequência do ainda não mantém você presa no que já foi. Toda vez que você diz, quando eu tiver, quando acontecer, quando vier, você adia sua presença. Você reforça o ainda não sou. Você posterga o agora, mas a realidade que você deseja não está no futuro. Ela está vibracionalmente disponível no presente. E só quem vibra como se já fosse, entra em ressonância com o que já é. Esse é o mistério, a chave, o salto. Você precisa agir como quem já se tornou mesmo antes que o mundo reconheça. Porque o mundo só reconhece depois que você assume. Você não manifesta o que quer, manifesta o que sustenta. Desejo sem energia compatível é frustração. Você pode querer o mundo, mas se ainda vive no modo espera, a vida continua refletindo escassez. O amor que você deseja está na frequência da liberdade, mas você ainda se prende à culpa. A abundância que você deseja vibra em merecimento, mas você ainda carrega o medo de receber. A paz que você deseja exige presença, mas você ainda está tentando controlar tudo. Não adianta querer novo com energia antiga. É preciso subir de nível interno. É preciso agir, falar, pensar e decidir como quem já se encontrou. A vida que você quer está esperando a sua coragem de vivê-la. Agora você já sabe quem é. Já sentiu o chamado. Já enxergou as possibilidades. Mas continua testando o terreno com a ponta do pé. Como quem diz, será que é seguro ser eu? Será que vão me aceitar? Será que já posso? Mas o universo responde diferente, você já pode tudo, desde que seja inteira. O tempo da espera acabou. Agora é o tempo da presença, do corpo firme, da voz clara, do passo real. Você não precisa ter tudo pronto, você precisa apenas viver como quem já decidiu. Quando você encara quem está se tornando, tudo ao redor começa a se reorganizar. Você pediu mudanças. Você suplicou por transformação, por leveza, por verdade, por uma vida onde não precisasse mais fingir.
e o universo ouviu. Mas o que ele te entregou não foi um milagre externo, foi um convite interno. Ele te trouxe até aqui, nesse ponto exato onde não dá mais para voltar a ser o que era. E ainda é difícil saber como viver o que vem. Esse é o lugar da travessia, onde a velha versão começa a ruir, e a nova ainda está em gestação. E nesse exato momento, tudo ao seu redor começa a sentir o que você está se tornando. A realidade externa responde à identidade que você sustenta. Você achava que precisava mudar o mundo, mudar os relacionamentos, mudar de cidade, mudar o trabalho. Mas agora você entende, nada lá fora muda. Se você continuar sendo quem já não é, o externo é o espelho, mas o reflexo começa em quem você decide ser agora. Quando você assume quem está se tornando com coragem, mesmo sem aplausos, com presença, mesmo sem garantia, o universo reorganiza as peças. Pessoas começam a se afastar, outras surgem do nada. O que era certeza perde o sentido. O que parecia impossível começa a se apresentar. E tudo isso não acontece por acaso. Acontece porque você está mudando a frequência do campo. A sua verdade tem poder de reorganizar realidades. Você não precisa brigar, não precisa provar, não precisa implorar. Basta encarnar a verdade que já te habita. Quando você para de resistir à sua grandeza, o que estava parado começa a fluir. O que estava fechado começa a abrir. O que não fazia sentido começa a revelar propósito. Porque a sua alma vibra mais alto quando está em coerência com quem é. E essa coerência é magnética, é expansiva, é implacável. Mas o novo exige renúncia do velho mesmo quando ele ainda é confortável. Você está pronta para o novo, mas ainda se apega à zona de segurança emocional, às versões que já conhece, aos ciclos que já sabe como controlar. Só que o novo não entra onde o velho ainda ocupa espaço. Por isso, agora, a vida te coloca frente a frente com escolhas: continuar onde está ou atravessar o desconhecido. Seguir sendo pequena ou habitar sua potência. Repetir a história que te adoece ou escrever a que te cura. E a resposta não está nas palavras, está nas atitudes, nas microdecisões diárias, nos pequenos nãos que você diz para o que já não vibra com quem você está se tornando. Quando você sustenta a sua transformação, o mundo não tem escolha a não ser responder. Talvez você esteja esperando que tudo mude para, então, mudar também. Mas a verdade é o contrário. A mudança externa só acontece quando você sustenta, com firmeza, quem já está se tornando. Mesmo que duvidem, mesmo que critiquem, mesmo que ninguém acredite ainda, você acredita, você sabe, você sente. E isso é suficiente para começar a reorganizar tudo. Você já viu, quando você muda de verdade, algumas pessoas simplesmente desaparecem. Outras se aproximam como se sempre estivessem esperando por essa nova versão sua. É assim que a realidade responde. Com exatidão, com precisão energética, com sincronicidade. Você não precisa correr atrás, só precisa segurar o seu lugar. Quando você se alinha com quem realmente é, não precisa mais correr, nem provar, nem competir. Você apenas é. E o que ressoa com isso? Vem porque agora você não está mais se sabotando, não está mais tentando se encolher, não está mais fingindo que não sabe. Agora você lembra, agora você encara. Agora você vive como quem voltou para si. E o mundo inteiro se curva diante de quem se posiciona com verdade. Não é o mundo que vai te liberar, é você que vai se libertar dele. Você cresceu acreditando que, um dia, o mundo te daria permissão. Permissão para ser quem é, permissão para sonhar alto, permissão para ocupar espaço, permissão para viver livre. Mas a verdade é dura e libertadora. Esse dia nunca chega. O mundo não vai te dar permissão, porque o mundo não foi feito para te liberar. O mundo foi feito para te testar. Testar sua força, sua identidade, sua capacidade de lembrar quem é, mesmo cercada de vozes que tentam te dizer o contrário. E é por isso que a libertação real não vem de fora, ela vem de dentro, do momento em que você para de esperar e começa a se autorizar. A prisão mais sutil é aquela que você nem percebe que aceitou. Não é feita de grades, é feita de ideias, de regras invisíveis,
de papéis que você nem lembra quando começou a desempenhar. Você tem que ser boazinha. Não fale tão alto. Não seja intensa demais. Melhore seu corpo. Fale com calma. Finja que não dói. Engole o choro. Sorria para agradar. E assim, pouco a pouco, você foi aprendendo a caber, a não incomodar, a se moldar, a ser menos, até o dia em que algo dentro de você começou a gritar. E esse grito é o começo da libertação. Você não precisa mais caber, você veio para expandir, você tentou se encaixar, tentou agradar, tentou ser o que esperavam, mas agora você começa a entender, ninguém vai te aplaudir por ser uma cópia. O mundo já tem muitas. O que está faltando é alguém que tenha coragem de ser inteira, alguém que, mesmo tremendo, diz: isso não é mais para mim. Eu não acredito mais nisso. Esse lugar já não me comporta. Essa versão já não me representa. E, nesse instante, a chave gira. O ciclo se rompe. O sistema que te oprimia perde a força. Porque agora, você parou de obedecer ao medo. Você não está sendo punida, está sendo chamada a romper com o que nunca te pertenceu. A dor que você sente não é castigo, é um chamado, um empurrão da vida para te tirar do lugar onde você está se apagando. A estagnação não é o problema, é o sintoma de uma vida que já não comporta, a alma que você está se tornando, de papéis que já não te servem, de padrões que já não te contêm, e você só se liberta quando entende que não é o mundo que tem que mudar, é você que precisa parar de se esconder nele. O mundo externo só tem poder enquanto você ainda acredita no velho sistema. Quando você desperta, você percebe, a opinião alheia não define, a crítica não paralisa, a comparação não te encolhe mais, porque agora, você sabe, tudo isso é projeção de um sistema que teme a liberdade. E você está se libertando. Está deixando de seguir regras que só servem para manter pessoas presas ao que não são. Está abandonando expectativas que jamais foram suas. Está rompendo com ideias que mantinham sua alma acorrentada. E isso é poderoso. Inconveniente para quem te queria contida. Assustador para os que não suportam a sua expansão, mas absolutamente necessário. O verdadeiro milagre é se autorizar sem permissão. Você não precisa de diploma espiritual, nem de aprovação social, nem de sinal verde de quem nunca te enxergou. De verdade, você só precisa de um ato, simples, forte, definitivo, um ato de autorização. A partir de hoje, você se permite ser quem é, sem pedir desculpas. Sentir o que sente, sem se justificar. Dizer o que pensa, sem suavizar para caber. Criar a vida que deseja, sem se explicar. Porque você entendeu que a vida não espera quem vive se editando. Ela se entrega para quem escolhe se habitar por inteiro. O retorno de quem nunca deveria ter se escondido. Você não foi embora. Você apenas se esqueceu. Se esqueceu de como era respirar inteira. Se esqueceu de como era andar sem se diminuir. De como era rir sem pedir desculpas. De como era existir sem se moldar. Mas agora, você começa a lembrar, e essa lembrança não vem com força, vem com verdade, com aquele sussurro silencioso da alma que diz: você ainda está aí. O retorno não é ao passado, é a essência. Você não volta para ser quem era, você volta para o centro, para o que nunca deixou de ser. Porque por mais que o mundo tenha tentado te convencer de que você precisava mudar, se ajustar, melhorar, a verdade é que você só precisava parar de fugir de si. E agora você está voltando, não como quem busca abrigo, mas como quem é o próprio lar. A alma que retorna a si mesma carrega luz nos olhos e firmeza nos pés. Você não precisa mais gritar para ser ouvida. Sua presença já fala. Você não precisa mais provar nada. Você já vibra. Você não precisa mais se desesperar por aceitação. Você se pertence. E essa autopercepção é sua força. Porque agora você sabe, a cura não é se tornar outra. É lembrar quem você sempre foi antes do medo. O retorno da alma é silencioso, mas tudo ao redor sente. As pessoas olham e não entendem. Algo em você mudou. Você está mais calma, mais firme, mais presente. E talvez nem saibam dizer porquê, mas sentem que agora você não negocia mais sua paz, que não abaixa mais a cabeça para caber,
que não finge mais ser menos para manter conforto alheio. Agora, você sustenta sua luz. E quem não souber dançar com ela, se afasta. E tudo bem, você não está mais aqui para ser agradável. Está aqui para ser verdadeira. Quem retorna para se abre portais para outros também voltaremos. Sua cura não é só sua, ela é um chamado. A cada passo que você dá em direção à sua verdade, alguém se inspira, alguém desperta, alguém respira mais fundo e pensa: se ela pode, talvez eu também possa. Você vira farol, espelho, sinal vivo de que é possível romper, de que é possível voltar, de que é possível ser e ainda assim, ser amada. Você nunca foi fraca, só estava longe de si. O mundo tentou te convencer de que você era frágil, incapaz, pequena demais. Mas agora você olha nos olhos da sua própria alma e reconhece: você é fogo, você é raiz. Você é vento que levanta e chão que firma. Você é mulher em expansão. É alma que se liberta. É presença que cura. É o retorno da inteireza. Agora você não caminha mais, você conduz sua própria história. Conduz sua energia. Conduz sua missão. E não porque tem todas as respostas, mas porque finalmente está presente. Você voltou para o lugar onde nunca deveria ter saído, o seu centro, o seu coração, a sua voz. Agora você é o caminho, e o mundo inteiro vai ter que aprender a lidar com a sua luz.